ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E cante uma coisa. Esse é o nosso desejo, Senhor. Neste lugar. Isso, pega a sua voz e cante uma coisa. Essa pessoa que pode estar do seu lado ou que já está do seu lado. E você vai orar para que em nome de Jesus o fogo do Espírito desça sobre essa pessoa. Quantos aqui querem ser renovados pelo Senhor essa noite? Em nome de Jesus, se você pudesse juntar mais alguém, você vai interceder por essa pessoa nesse momento. Ou se você não se juntar, ore por si mesmo e peça: Espírito Santo, vem e derrame mais o teu poder sobre mim. Meu coração está aqui aberto, diga isso a Ele. Nós queremos, Espírito, flua do nosso interior como um rio. Espírito, vem. Aleluia. Ore no seu lugar agora, feche os seus olhos e comece a clamar. Que se levante nesse lugar oração, intercessão. Ore neste momento e as cadeias serão quebradas. Oh Espírito Santo, nós oramos e pedimos: aviva a tua igreja, desfaz todo embaraço, em nome de Jesus, Senhor. Toda frieza, toda comodidade, em nome de Jesus. Desperta no Senhor, desperta a tua igreja, em nome de Jesus. Espírito Santo, renova a fé, renova a mente, renova mais os nossos corações. Nós queremos estar conectados, aleluia, com mais e mais e mais e mais de ti. Deus, vem e faz mais uma vez. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O fogo do Senhor em você não impeça. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Pra finalizar, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar. Aplauda ao Jesus, amém. Aleluia, graça e paz, amém, queridos? Uma boa noite a todos. Você pode se assentar. Você que deseja ofertar, você que deseja dizimar essa noite, você, como já tínhamos falado, né? Você pode sair do seu lugar e trazer até o gasofilaço a sua oferta. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes aí? Diga amém. Glória a Deus. Queridos, olha, primeiramente, o muito obrigado, né? Muito obrigado porque nós estamos aqui hoje reunidos sob a graça do Senhor, sob a misericórdia de Deus. Isso é algo maravilhoso. E como nós temos falado, meu irmão, tudo que acontece, tudo que tem acontecido é mediante a sua fidelidade, é mediante o seu comportamento. Então, meu querido, obrigado porque você tem feito parte de um movimento para abençoar vidas em nome de Jesus. Amém? Então, nós somos gratos por isso. Nós já estamos na iminência, né? Vamos voltar agora a Caefóbia. Amém, meu irmão? Então, querido, olha, se você quer aprender mais do Senhor, eu falei disso na quarta-feira e quero reforçar com você. Meu irmão, se tem algo que mais machuca um pastor,
Se tem algo que, de fato, meu irmão, mais adoece uma ovelha, é a falta de conhecimento, é a falta de alimento. Porque, meu irmão, quem não come, não fica de pé, não é verdade? Testa você ficar 48 horas aí sem comer nada. E assim tem acontecido com muito cristão, meu irmão, que tem deixado de se alimentar da palavra de Deus. Então, diante disso, nós abrimos um canal para que você possa aprender uma teologia de uma maneira simples, para que a teologia chegue ao seu coração de uma maneira clara, bem esclarecedora. Então, se você tem vontade de aprender a respeito de teologia sistemática, se você tem vontade de aprender sobre bibliologia, se você tem vontade de aprender a respeito de escatologia, se você tem vontade de aprender sobre a história da igreja, então eu queria desafiar você, meu irmão, a partir do próximo domingo, nós estamos abrindo novamente a EFOB. Desde quando iniciou a pandemia, a nossa escola de formação bíblica ela foi fechada e nós estamos retomando essa atividade a partir do próximo domingo, às 9 horas da manhã, amém? Então, se você quer participar, você seja participativo, esteja conosco aqui nessa quarta. Pastor, mas eu queria, pastor, de algum jeito também acompanhar online. Nós vamos transmitir também online, amém? Então, nós vamos transmitir a EFOB online, mas o melhor é você estar aqui presente conosco, em nome de Jesus. Amém, querido? Todos entenderam esse recado? Meu irmão, com muita alegria, né? De fato, nós temos o hábito de todas as vezes apresentarmos os nossos filhos, né, os pequeninos, à igreja, à sociedade, à comunidade. Então, com muita alegria, eu queria chamar o Bruno, ele já chegou aí? Queria chamar o Bruno, a esposa, a Anges. Traz aí para a gente o Bruno Henrique, amém? Vamos receber essa família com a salva de palmas, amém, querido? Pode subir aqui, por favor, Bruno. Eu não vou nem perguntar o porquê do Bruno Henrique, né? Nem precisa, né, meu irmão? Estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Pai amado, Deus querido, nós somos gratos, ó Deus, por mais essa família que o Senhor constitui aqui na terra. Nós queremos abençoar, Deus, o Bruno Henrique. Nós apresentamos, ó Deus, essa criança diante do Senhor. E nós já, ó Pai amado, em nome de Jesus, clamamos, ó Pai amado, pela vida dessa criança, clamamos pelo futuro dessa criança e declaramos, ó Pai amado, que ela será bem-sucedida em tudo aquilo que ela fizer, que ela trará alegria para os seus pais, ela será fonte de prosperidade para a sua família, em nome de Jesus. Nós apresentamos esse bebê, essa criança diante de Ti, diante de toda a comunidade, com a certeza e a convicção da nossa responsabilidade e da dependência que nós temos no Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Ele passou olhando para mim o tempo todo. Olha, eu vou falar para você, Anges e Bruno, eu costumo falar isso, vocês não estão apenas apresentando o filho de vocês, não é apenas um momento que vocês estão vivendo, vocês estão assumindo uma responsabilidade pública. Que responsabilidade é essa, pastor? A responsabilidade de caminhar e trilhar o futuro do filho de vocês, mediante aquilo que a palavra do Senhor diz que é certo, e mediante daquilo que a própria palavra diz que é errado também. Então vocês são corresponsáveis publicamente pelo caminhar dessa criança a partir de agora, né, que vocês assumiram esse compromisso. Então, seja o pai o espelho para o seu filho, seja a mãe, seja o espelho para o seu filho, porque a referência de família do filho de vocês não vai ser a família dos seus pais, vai ser a família que vocês constituíram juntos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Acho que eu preciso um pouco mais de retorno aqui nesse microfone. Querido, com muita alegria, eu vou chamar aqui a Jéssica, porque o mês de setembro, pode vir, Jéssica, nós iniciamos, receba ela com uma salva de palmas aí, meu irmão. O mês de setembro, existe uma campanha no Brasil, né, muito bonita a respeito de Setembro Amarelo. Então, meu irmão, nós estamos convivendo com uma realidade, algo que a gente sabe que a igreja durante muito tempo tratou o assunto de depressão, a igreja durante muito tempo tratou o assunto dessa doença como se fosse algo simplesmente espiritual. Quantas pessoas durante muito tempo na sua vida passando por um estágio de depressão e o diagnóstico muitas vezes sacerdotal para ela, ministerial, aconselho pastoral ela, jejua, vem mais à igreja, que os seus problemas vão acabar. Não, meu irmão,
vem, não deixe de vir. Isso é um fato, é uma realidade, mas existe sim, tá? Pessoas qualificadas tecnicamente, existem estudos que vão te ajudar a sair desse contexto. Então, Jéssica, você tem toda a liberdade para ministrar. A Jéssica é minha irmã, para quem não sabe, tá? Então, querida, ela é fruto da psicologia que eu ministrei sobre ela, tá? Deus abençoe vocês. Fique à vontade. Amém. A paz do Senhor. Falei pro Igor, nossa, estava chegando aqui, me deu um gelo na barriga, que tem muito tempo que eu não trago nenhuma palavra aqui, mas eu acho que isso é importante, né? Eu acho que quando a gente leva as coisas a sério, a palavra de Deus é uma coisa muito séria, assim, a gente precisa realmente ter esse temor. Então, eu queria iniciar mesmo hoje orando para que realmente tudo que eu venha falar não seja só técnica, mas seja o que Deus quer falar ao coração de todo mundo que está aqui. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero, Senhor Jesus, te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de estar aqui essa noite, ó Deus, sendo um instrumento seu, ó Pai. Quero pedir, Espírito Santo, que tudo que eu venha falar venha de Ti, ó Deus. Que tudo que eu venha falar venha surtir um efeito conforme o Teu propósito, o Teu querer. Quero pedir, Espírito Santo, que qualquer espírito que venha dispersar ou nos tirar a atenção do foco, do que o Senhor quer, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje o Atia falou, né, que eu fui formada na psicologia dele, mas não, estudei 5 anos para isso. Mas assim, eu sou psicóloga de formação, e quando a Átila falou da campanha de Setembro Amarelo, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que quebra um pouquinho do paradigma quando a gente traz esse assunto para dentro da igreja. E dentro da minha formação, a gente vê que dentro do curso eles querem tirar a igreja da formação e aquela briga toda, mas a gente vê nitidamente que existem casos dentro da igreja que, por vezes, a gente negligencia. E aí eu queria falar de uma forma bem breve com vocês o que é o Setembro Amarelo. Eu não sei se todos sabem, mas o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, ela é uma campanha, às vezes as pessoas até perguntam, mas por que Setembro Amarelo? Por que amarelo? Se vocês pesquisarem, vocês vão conhecer um pouquinho da história de um jovem de 17 anos nos Estados Unidos. Ainda não existia a campanha, mas os pais não observaram que esse jovem estava tendo algumas dificuldades, estava tendo sofrimentos, e ele veio a se suicidar. E ele tinha um carro amarelo que ele gostava muito. E os pais ficaram perplexos com a situação. Poxa, a gente nunca tinha percebido nenhum sinal. E no enterro desse jovem, eles levaram cartõezinhos amarelos, distribuíram para as pessoas, escrito assim, talvez eu fale não exatamente o que está escrito, mas era basicamente que se você precisa de uma ajuda, entre em contato no número X. E aí eles começaram a ter muita demanda de pessoas ligando, entrando em contato, porque estavam com a mesma intenção e com o sofrimento. E aí começou a ter uma ligação ao Setembro Amarelo, a cor amarela, a história, que é real. E aí o que eu quero falar hoje para vocês sobre o Setembro Amarelo? Todo mundo sabe aqui o que são segundos, né? No reloginho, segundos. Eu queria trazer um dado muito importante, eu queria chamar a sua atenção para isso. A cada 40 segundos, 40 segundos, não é nem um minuto. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. É pouquíssimo tempo. É o tempo que eu estou te falando isso daqui, existe uma pessoa se suicidando. E é muito triste quando você pensa, poxa, o tempo que eu estou sentada aqui podendo ouvir essa palavra, existe alguém tirando a vida por desespero. E no Brasil é registrado uma média de 12 mil suicídios por ano. Em contexto mundial, chega a quase 1 milhão por ano. E isso a gente está falando de dados registrados. Existem países que não têm aí esses dados compilados, existe uma dificuldade de se registrar. Então, é um número só de dados registrados. E aí eu quero chamar a sua atenção, assim, como igreja, que quando a gente pensa em contexto de igreja, em contexto de religião em si, a gente pensa que está distante da gente.
Né? Às vezes a gente pensa assim, isso acontece lá fora, é porque as pessoas elas não conhecem o amor de Jesus, elas não foram impactadas por esse amor, por esse cuidado. Por vezes a gente pensa assim. E foi uma construção, né? A gente sabe que historicamente vem se enraizando essa necessidade de que é só Deus mesmo. E a gente sabe, como cristão, que Deus ele trabalha na nossa vida, sim. E não quero tirar, em algum momento, esse link de que realmente Deus é a nossa fortaleza. E aí eu queria hoje pedir para vocês abrirem no livro de Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Vou ler, tá? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? Eu estava lendo esse versículo e aí eu comecei a refletir dentro da necessidade, quando eu pensei no Setembro Amarelo, que existe uma necessidade da gente entender quem é Deus. E quando eu li aqui, isso aqui é uma parábola, né? E aí, quando eu estava lendo, eu fiquei pensando... Realmente, às vezes, quando a gente está aflito, quando a gente está angustiado, quando a gente está triste, quando a gente está em sofrimento, o que a gente pensa, às vezes? Eu estou só. Ou eu não mereço a graça de Deus. Eu estou sendo egoísta, eu estou sendo um reclamão. A gente mesmo se autocobra por estar em sofrimento. E aí, quando eu li essa parábola, né, que é uma parábola onde Jesus fala para a multidão, me trouxe muito à memória que Jesus ele traz na palavra, ele engloba, na verdade, na palavra, todos os tipos de pessoa. Os humildes, os mansos, os que buscam justiça. Jesus, ele sabe das nossas dores e sentiu as nossas dores. Ele sofreu tudo o que tinha para sofrer. Então, quando a gente está em sofrimento, a gente se sente só, mas existe alguém que sentiu as nossas dores e que sabe o que nós estamos sentindo. E hoje, um ponto que eu quero ressaltar é a importância de você entender que, independente de você ser daqui da igreja, de você não ser da igreja, o sofrimento existe, ele é real, e ele pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com um familiar, com um colega de trabalho, da escola, etc. Mas a gente também precisa entender que nós não estamos só. Pedi a música, que eu acho tão bonita ela tocando aí no meu dia. Nós não estamos só. E aí, quando a gente pensa assim, já é um ponto inicial para você ter aquela convicção de que está tudo bem, vai ficar tudo bem, e eu tenho alguém que sente o que eu sinto. Mas hoje eu quero também falar que não existe nada na Bíblia, assim, se tiver, depois vocês podem me corrigir, mas não existe nenhuma filosofia dentro da Bíblia, nada na Bíblia que fale assim, olha, a Jéssica entrou em depressão por isso, uma receita, né? A depressão existe por isso, ou a pessoa entra em sofrimento por X situação, uma explicação. Não existe nada assim. Nós sabemos que as coisas elas acontecem. Assim, às vezes a gente pergunta, poxa, por que fulano sofre tanto se está na igreja? Por que ciclano nasceu assim, se é filho de Deus? Não sei se já sentiram isso, já se perguntaram. A gente se pergunta muito quando a gente vê alguém com alguma necessidade especial. Por quê? E a Bíblia ela não vai trazer o porquê. Ela nos traz referência de quem Deus é, de que Deus sabe de todas as coisas, de que Deus está no controle da nossa história.
E que se a gente confiar nele, na graça dele, se entregar a ele, nós temos um caminho certo de que vamos viver na eternidade com Cristo. É isso que a Bíblia traz. E aí existe uma resistência, porque as pessoas falam assim: buscar um psicólogo, buscar um profissional, que isso, irmão, misericórdia. Busque a Deus. Vou falar uma coisa: busque a Deus mesmo, sempre, em qualquer circunstância, em qualquer segundo. Mas Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Não há nada nessa terra que seja novidade para Deus. Não há nada aqui que Deus não conheça. E tudo que somos é com a permissão de Deus. Se eu estudei 5 anos é porque Deus permitiu. E se existem pessoas para me ensinar aquilo, é porque Deus deu o conhecimento. Deus é o dono do conhecimento, da sabedoria. Então, quando você busca um profissional, você não está buscando alguém por falta de Deus. Você está buscando alguém, um profissional, porque Deus deixou esse recurso na terra, porque Ele sabe que existiriam essas dores, Deus sabe que existiriam as angústias, mas Ele nunca, em nenhuma circunstância, vai te deixar só e desamparado. Mas a decisão de falar assim: eu estou disposto a buscar ajuda, é decisão, porque força a gente não tem, às vezes. Vai ter dia que você vai estar no fundo, que você fala assim: não consigo. Até para falar dói. Até para levantar da cama dói. Mas a decisão única, a mínima que eu venho sugerir a vocês hoje é: busque ajuda. Se você não dá conta, peça para alguém pegar ajuda, pedir ajuda por você. Existem vários recursos hoje que Deus deixou para nós. Existem profissionais da área da saúde. Existem pessoas com sabedoria que Deus deixou. A gente tem aí os nossos líderes. Porque assim, Jéssica, então não quer dizer que eu só posso buscar ajuda do profissional? Eu oriento que em caso de depressão, no caso de qualquer saúde mental, busque um profissional independente de. Mas também busque o seu líder. Às vezes ele pode ser um intermediador de tudo isso e um facilitador de todo esse processo. Eu nem vou falar aqui em exceções busque o líder, não. Busque a ajuda do seu líder, porque é uma pessoa que vai te cobrir espiritualmente em oração. Eu trouxe essa palavra para os jovens de uma outra igreja também, e eu falei para eles o seguinte: não existe uma regra de que na psicologia, Deus, sendo bem verdadeira com vocês. Então agora eu até falei para eles: agora eu estou falando como cristã e não como psicóloga. Agora como cristã eu falo para vocês: existe uma guerra espiritual e ponto. Por isso a importância de se buscar a pessoa em que você confia, que é o seu líder, que é alguém que realmente vai te cobrir de oração. Não é de pitaca, é de oração. Que vai te cobrir durante esse processo. Então busque ajuda. Existe guerra espiritual sim, mas existe fisiologia também. Uma pessoa em depressão, ela não tem força às vezes para reagir, ela não tem força para buscar ajuda. E isso não é por preguiça, não é por desleixo. Existe uma fisiologia que quando a pessoa está em sofrimento, a imunidade dela cai, a energia dela cai, os hormônios bagunçam. Então não é preguiça, não é desleixo, é falta de vontade de viver, não é isso. Ela precisa de um profissional para auxiliar ela nesse processo. E às vezes você está aqui e você fala assim: Jéssica, eu estou quase dormindo, porque isso não é para mim, né? Isso não é comigo, eu não estou em sofrimento. Mas essa palavra é para você sim, sabe por quê? Às vezes você não está em sofrimento, mas você conhece alguém que possa estar em sofrimento. Às vezes é alguém dentro da sua casa que você taxa ele como uma pessoa preguiçosa, né? Hoje eu até falei com o Igor, falei: você sabia que com adolescentes a gente costuma achar o quê? Depressão é quando a pessoa está o quê? Deprimida. Mas na adolescência pode existir uma inversão de humor.
no lugar da tristeza, desse humor mais deprimido, pode vir a haver aquele comportamento mais estressado, mas tudo a pessoa explode, tudo pode haver essa inversão, e às vezes esse comportamento é sofrimento. Eu não estou aqui para taxar ninguém, nem para falar para você achar que tudo é depressão, tudo é ansiedade. Não é isso. Eu só estou aqui para te falar para você não negligenciar. Porque quando a gente negligencia alguém, esse alguém em um momento de estresse, de ansiedade, no momento que ele tem um comportamento impulsivo, que isso é o suicídio, ele acaba com a própria vida. E você teve a oportunidade de intervir e não fez nada. E às vezes você pode falar: Jéssica, eu não tenho hoje tato para isso, não é uma área que eu gosto. Existem números que você pode ligar numa situação dessa. Existe o 188, que quem não souber, anota aí, pelo amor de Jesus. 188 é o Centro de Valorização à Vida. Sabe, é um número pequeno, gratuito. E existe até chat. Para quem não conseguir ligar, entra lá no site deles. Está em sofrimento, viu algum vizinho, algum colega, tá? Liga, pede ajuda. Eles instruem, são psicólogos profissionais que atendem 24 horas. Se for 3 da manhã, você pode ligar. Qualquer horário, mas para prestar um socorro. E aí eu estou falando agora de técnico, mas agora eu vou puxar um pouquinho para o nosso lado como cristão. Uma coisa que é simples, que a gente aprende assim que a gente entra na igreja. Primeiro, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente sabe que o filho dele morreu lá na cruz por amor a nós. E aí a segunda coisa é que lá também fala que a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí às vezes a gente esquece desse amor. E aí às vezes a gente se ama de forma egoísta e a gente acha que tem que ser egoísta com o outro. E a gente esquece que como cristão a gente tem responsabilidade sobre essas pessoas. Quantas vezes você se arruma em casa e vem para a igreja e sequer se atenta que o seu irmão está em sofrimento? Às vezes a pessoa está na igreja, ela está calada, ela está cabisbaixo, ela está na dela. E o que a gente fala? Às vezes, vou falar como mulher, tá? Nossa, aquela irmã, só porque se arrumou hoje, tá lá, né? Nem quer falar com as irmãs e não sei o quê. Ou então às vezes, aquela ali está aprontando. E às vezes aquela pessoa está em sofrimento. Tudo que ela queria ouvir é: irmã, tá tudo bem? Existe alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Só isso. E às vezes aquela noite ela só vai te falar: não, irmã, eu estou passando por uma dificuldade no meu casamento e tal. Você não ajuda, não fez mais nada. A irmã fala: não, tudo bem, eu vou orar por você. Quando ela chega em casa, aquele sofrimento, aquela angústia já nem existe mais. E aí ela chega em casa e ela fala: nossa, parece que aquele peso me deu um alívio. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Quando Jesus fala do amor ao próximo, ele vai em todas as particularidades, nas coisas mínimas. Hoje, uma coisa que eu quero chamar a atenção da igreja é: a gente precisa se desprender um pouco mais de todo julgamento, de toda predisposição e não ajudar. Que às vezes a gente tem mais predisposição a não ajudar do que em ajudar. Sabe, quando vê alguém ajudando, não julgar, o irmão quer fazer, mas não, é porque ele entendeu o propósito do amor ao próximo que Jesus deixou para ele. Então que a gente possa ser luz de verdade, sabe? Eu acho que vocês já são, mas praticar isso todos os dias. E começar a ficar atento às pessoas que estão dentro da nossa casa. Fique atento, porque às vezes pode haver sofrimento dentro da nossa casa, com pessoas que a gente nem imagina. Eu até citei no culto também essa relação familiar. Porque às vezes a gente pensa assim: minha mãe, né? A gente tem aquela referência de mãe forte, mãe guerreira, mãe nunca fica doente. Aí quando a mãe vem falar, a gente já fala assim: mãe, por favor, né?
Ah, não, mãe, mais uma vez? Você está chorando por isso? Mas você não está no lugar dela. O sofrimento é dela. Então, às vezes, no lugar da gente soltar palavras que vai afundar mais ainda a pessoa, que a gente possa ser instrumento de vida, de falar assim, olha, tudo bem, você quer chorar? Chora. Deixa a pessoa chorar. Depois que ela chorou, você sabia que a gente pode te ajudar de tal forma? Você quer ajuda? Olha, o caminho é esse. E quando eu falo isso, é porque às vezes a gente pensa que ajudar é falar, olha, Dani, pelo amor de Deus, você está no A é para você ir no B, por isso você está sofrendo. Não é isso que eu estou falando. A gente não pode dar a direção certa para ninguém, decidir o caminho dela de forma alguma. A gente vai direcionar os caminhos que ela tem para pedir ajuda. E lembrar sempre, olha, querida, você tem um grande valor para Jesus. Jesus te ama. Às vezes a gente pensa que a gente só pode ouvir essa palavra quando é no momento de evangelismo, e não é. A palavra da cruz, a palavra de evangelismo, ela tem que ser reafirmada todos os dias na nossa vida, porque as dificuldades vêm para todos e diretamente vai afetar, porque tem dificuldade, a gente é afetado e a gente esquece que Deus está conosco todos os dias, que Deus conhece todas as nossas dores, que no momento que a gente se sente só, Deus está conosco, que quando a gente acha que não existe recurso nenhum, existem vários, mas na nossa dor nós não conseguimos enxergar. E aí também, Jéssica, então quer dizer que tudo é só ajuda? Não é não. Tem coisas que é decisão também. Tem coisas que você vai ter que olhar e falar assim, olha, eu fiz isso, a consequência está sendo essa, mas o sofrimento, o resultado do que eu decidi não é eterno, porque Jesus, Ele me dá um novo caminho, Ele trilha um novo caminho, eu vou ter uma nova oportunidade, e em nome de Jesus, o resultado das minhas atitudes será diferente. Então hoje eu, como psicóloga, eu venho reforçar para vocês duas coisas: a importância de conhecer as suas dores, conhecer as suas angústias, os seus sentimentos. Existe uma coisa que eu sempre gosto de falar para qualquer pessoa que me procura. Eu trabalho em hospital, aí lá tem atendimento psicológico, mas só para os profissionais, né? E às vezes a gente recebe algumas demandas de falar assim, eu estou no ônibus e eu já começo a sentir um tremor, coração, ou então quando eu chego aqui eu já começo a ficar nervoso. E aí a gente sempre fala do autoconhecimento. Você precisa começar a se autoconhecer. Se hoje eu estou bem e amanhã eu chego em determinado local e eu já começo a ter sentimentos ruins, eu começo a sentir angústia, meu coração já começa a acelerar. A gente precisa conhecer o nosso corpo para a gente começar a entender o que está nos causando sofrimento. E a partir do momento que eu começo a entender o que me causa o sofrimento, o que me causa essa angústia, eu começo a entender melhor quais as possibilidades para que eu consiga sair desse sofrimento. E aí eu vou conseguir sair sozinho? Eu não vou falar que sim nem que não, mas é muito difícil. Então busque ajuda de um profissional. Hoje existem profissionais que é pago? Existe, mas existem profissionais gratuitos. Hoje, se você for em faculdades, existe atendimento psicológico gratuito. E Jéssica, se eu observo que alguém está em sofrimento, seja instrumento de luz. Se a pessoa não consegue levantar da cama, vai lá, faz um café, ora por ela, mas não julga ela e busca ajuda para ela. E a segunda coisa que eu quero deixar, que é muito importante, é a gente em momento algum pode esquecer quem é Deus. Em momento algum a gente pode esquecer que Ele está conosco. Em momento algum a gente pode esquecer que existe uma guerra espiritual, senão a gente começa a negligenciar dentro do que a palavra nos ensina. A gente precisa atrelar uma coisa à outra. A gente não pode negligenciar nem na busca em ajuda e nem negligenciar em entender que existe espiritual, existe uma guerra espiritual.
E aí o convite que eu quero fazer hoje para vocês é: hoje que você escutou essa palavra, que você possa sair daqui diferente. Se você é a pessoa que está precisando de ajuda, é entender que você é extremamente importante, que a sua vida tem um valor imensurável e que desistir não é opção. Não dê liberdade para os sentimentos que nos impulsionam a desistir da vida e acabar com a nossa vida. Busque ajuda, e se não tem força para buscar ajuda, peça para alguém te ajudar nesse caminho. E nós, como cristãos agora, que você também saia daqui com a responsabilidade. Hoje eu saio daqui ciente de que eu tenho responsabilidade sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das pessoas que estão lá fora, que nem são da igreja, mas que talvez estejam em sofrimento. E eu sei que eu tenho um dever, obrigação, vou falar de obrigação, porque nem tudo nas coisas de Deus é opção, é obrigação. Eu tenho obrigação de ficar atento ao sofrimento das pessoas que estão lá fora, porque através da minha atitude de ajudá-la a buscar um caminho, isso é amor, isso é a atitude onde ela vai ver Deus revelado em você. Quando eu penso em amor, eu penso nessa revelação de amor para as pessoas que estão lá fora. É uma revelação de amor através de atitude. A minha sogra já veio aqui, ela trabalha ela tem um projeto missionário na África, e ela fala muito isso. Ela tem lá uma padaria, ela já apresentou o projeto, mas é justamente o sentido é esse. Tem que ter palavra, mas tem que ter alimento. E na saúde mental é do mesmo jeito. Tem que ter oração, tem que ter realmente postura de guerreiro, assim, de falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo sentimento ruim, todo sofrimento, toda angústia, toda dor, toda possibilidade de desistir dessa vida, eu repreendo em nome de Jesus. Mas também existia aquela atitude, sabe, de falar assim: se for comigo, eu vou buscar ajuda. Se for com meu irmão, eu vou ajudá-lo a buscar ajuda. Se for com um desconhecido, eu vou ajudar a buscar ajuda. Vocês já observaram que quando as pessoas estão prestes a cometer um suicídio, fica ao redor milhares de pessoas. Se tivesse oportunidade, que em nome de Jesus não terão, mas observem, nem todo mundo está ali com palavras positivas ou no sentido de querer que aquilo não aconteça. As pessoas estão ali filmando, estão ali tendo atitudes que é como se falasse assim: vai mesmo, isso aí. Porque aquela atitude é um momento de desespero e a pessoa ela só quer ser vista. Ela quer que as pessoas sintam a dor dela, entendam que ela está em sofrimento. E você já prestou atenção que às vezes esse olhar tão assim de estrela pode reforçar aquele comportamento, aquela angústia, aquela dor? Às vezes eu tento me colocar no lugar e eu penso assim, às vezes a pessoa nem queria concluir, mas tinha tanta gente olhando que ela se sente fraca se ela recuar. Então, assim, hoje meu foco aqui é tão somente esse. É para mostrar para vocês que a depressão existe, que a ansiedade existe, que o suicídio é real, que hoje nós podemos estar aqui e ficar sabendo que alguém de algum lugar se suicidou e a gente até se assusta. É real, existe. Enquanto você está ouvindo essa palavra, existem pessoas desistindo da vida. Mas eu também estou aqui para reforçar que existe ajuda e que eu e você temos responsabilidade social e ministerial sobre a vida dessas pessoas. Que a gente possa se desprender mesmo de tudo que vem como antigo, né? É falta de Deus. Não é, gente. Às vezes pode ser que o pastor vá lá, ore com a pessoa aceite aquela oração, mas a energia dela não volta. Por quê? É fisiológico. Então ela precisa também de um tratamento para telar as duas coisas. E para você que está no sofrimento, ele não é assim até o fim. Ele existe um fim. Eu até anotei aqui. Entende que o que você vê e vivencia agora não é o que sempre será.
Então a dor de hoje, ela não é para sempre. A angústia de hoje não é para sempre. Entenda que você pode trilhar um novo caminho, novas oportunidades, novas vivências. E tudo pode ser diferente. Mas você também tem que entender a sua dependência de Deus. Né? Eu preciso de Deus em tudo que eu for fazer. Num atendimento que eu vá fazer, que eu não possa falar de Deus, que eu não posso mesmo sentar e falar, olha, vai à igreja, eu não posso, né? Profissionalmente eu perderia até mesmo o meu credenciamento. Mas eu sei que toda sabedoria, que tudo que eu fizer em um atendimento vem de Deus. E a pessoa só vai receber aquilo se Deus quiser. Então que a gente possa ser isso, ser luz. Não quero estender muito, porque eu não quero falar muito e você não levar nada. Eu vou terminar, porque eu quero que você saia daqui com a convicção de quem você é em Cristo Jesus. E caso você seja uma pessoa que esteja precisando de ajuda, procure o Átila. Assim, eu me deixo muito à disposição, assim como todo lugar que eu estou falando do Setembro Amarelo. Algumas pessoas não têm meu número, mas pode pedir para o pastor. E assim, não é só eu estou me colocando à disposição porque às vezes está mais próximo. Mas procure um profissional. Às vezes eu não posso te ajudar, mas eu vou te direcionar alguém que possa. Mas não desista da vida. Não desista da vida. Quando existe uma desistência, aí é o fim mesmo, né? A gente não consegue reanimar. Não existe ainda nenhuma. A medicina, nada ainda se criou algo que depois da morte a gente consiga te resgatar. Mas em vida, a situação que você está vivendo hoje não é o fim, não é eterno. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Eu queria pedir que vocês façam esse exercício de começar a olhar para as pessoas no seu trabalho, no ônibus, na escola, na faculdade. Comece a olhar para as pessoas de uma forma mais delicada e comece a observar: será que essa pessoa está em sofrimento? Será que não está? Será que ela precisa de alguma palavra amiga? E que você possa ser esse instrumento de Deus. Então eu quero pedir para que você fique em pé para que a gente possa fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Jesus, essa noite, ó Deus, agradecer a Ti por todo o cuidado, por todo o amor. E nós queremos, Senhor Jesus, nesse momento em especial, ó Deus, entregar todas as pessoas, ó Deus, que estão com o coração cheio de angústia, cheio de incerteza. Pessoas, Senhor Jesus, que por vezes têm realmente, ó Deus, pensado em desistir da vida. Tem pensado, Senhor Jesus, que desistir da vida seria a melhor opção, ó Deus. Nós não sabemos, Senhor Jesus, se existe hoje alguém aqui com esse sentimento. Ou se existe alguém em casa com esse sentimento. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor conhece todas as pessoas. O Senhor sonda todos os corações. E essa noite nós queremos pedir, Senhor Jesus, que o Senhor nos resgate desses sentimentos, ó Deus. Nos dê, Senhor Jesus, força, ó Pai, para sair lá do mais fundo poço, do lugar mais escuro, ó Deus, e sentir em Ti a luz, o resgate que nós precisamos. E essa noite nós queremos, Senhor Jesus, nos colocar à disposição e falar: Deus, nos use como instrumento, ó Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, ser a revelação do Seu amor, ó Deus, para todas as pessoas que precisam de Ti, ó Deus, para todas as pessoas que precisam ser resgatadas, ó Pai, desses sentimentos, ó Deus. Nos dê, Senhor Jesus, sabedoria, discernimento, ó Deus, que nós possamos expressar amor e não repreensão, ó Deus, para as pessoas que estão em sofrimento, ó Pai. E nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque nós sabemos que todo conhecimento, todo cuidado, ó Deus, vem de Ti. Então, muito obrigado, Jesus, por cuidar de nós, ó Deus, nos mínimos detalhes, ó Pai. Muito
corações essa noite. Age em nossos corações. Começa a trabalhar, Pai amado, sobre emoções essa noite. Trabalhe sobre as emoções dos seus filhos que estão aqui essa noite, ó Cordeiro Santo. Trabalhe, Pai amado, sobre as emoções, sobre o coração, sobre o sentimento. Aleluia. Saber que o Senhor nos ama, Pai, nos mantém de pé. Ter a consciência do amor do Pai em favor das nossas vidas nos mantém de pé mesmo diante das situações conflituosas que nós temos passado, mesmo diante, Pai amado, das guerras, mesmo diante, Pai amado, da pandemia. Saber que o Senhor nos ama, Senhor, isso nos dá a garantia, a convicção de estarmos de pé. Aleluia. Declare. Esse exercício, essa verdade em nossas vidas. Sabe, eu queria que você novamente declarasse, mas declarasse que Jesus te ama na convicção, na certeza absoluta que Ele realmente te ama. Mas pastor, qual é a prova que esse Deus que você está falando me ama, meu irmão? Ele deu o que Ele tinha de melhor em favor de você. Ele entregou na cruz do Calvário o que Ele tinha de melhor em favor de você. Mas pastor, eu estou passando por problemas. Pastor, eu estou passando por dificuldade. Pastor, a minha família está de tal forma. Pastor, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu emprego. Pastor, o que me resta hoje são dores. Meu irmão, se são dores, uma coisa você tem certeza, certeza absoluta, e nada, ninguém vai tirar isso de você, que é a convicção do amor de Cristo em favor da sua vida. Sabe? Que Ele possa liberar cura. E quando você declara, me ama, me ama. Abra sua boca e declare. Abra sua boca e declare bem alto. Você que está em casa, você pode declarar isso. Você que está aqui essa noite, declare isso. Somente a igreja declare, me ama. Obrigado por nos amar, Jesus. Obrigado por nos amar, Cordeiro Santo. O quanto Ele te guarda, meu irmão, o quanto Ele te ama, tenha certeza disso. Aleluia. Sabe, querido, é uma sequência lógica. Você sabe que Cristo te ama, mas você já se perguntou por que Ele te ama? Ou melhor, o que te levou a ter a convicção de que Cristo te ama? Provavelmente alguém que tinha certeza de que Cristo ama Ele trouxe a você o amor de Cristo. Sabe, querido, o estágio depressivo de uma pessoa, o estágio deprimido de uma pessoa, não é porque ela quer chamar sua atenção. Muitas vezes é porque ela perdeu a sensibilidade de um valor pessoal de vida, ela perdeu a condição e ela perdeu a direção de que realmente ela é em Deus, e principalmente é tanto problema, é tanta pancada, que os problemas se tornaram maior do que a convicção e a certeza de que Cristo amou ela. Então o que eu e você temos que fazer, meu irmão? Você precisa ser a dose de amor para aqueles que estão necessitando a partir de hoje. Sabe? Pastor, qual é o primeiro remédio para o estágio depressivo? Pílulas de amor. Ah, pastor, eu quero dessa pílula. Você é essa pílula, meu irmão. Você é esse medicamento na vida do próximo. E
E o que você vai fazer hoje? Pastor, eu vim aqui porque eu preciso de ajuda. Ô, meu irmão, aprende o segredo. A melhor forma de você ser ajudado é você se colocar em disposição para ajudar alguém. Eu te falo isso com convicção. Da mesma forma que o melhor jeito de aprender é ensinando, a melhor forma de você, meu irmão, ser amado é você decidir amar o próximo. Então, daqui a pouco a palavra do Senhor diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, que essa noite e que a partir de amanhã você escolha uma pessoa além daquela que está dentro da sua casa. Que você amar o seu filho, amar a sua esposa, amar os seus parentes é fácil. Sabe que eu vejo várias pessoas colocarem no status do WhatsApp, do Instagram assim: uma semana abençoada, algumas frases de impacto. Que dia você vai colocar assim? Está deprimido? Fale comigo. Precisa de amor? Me mande uma mensagem. Precisa de um abraço? Está aqui meu telefone. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós somos egoístas. Nós pensamos primeiramente em nós do que no próximo. Isso é que torna uma igreja diferente. Isso é que torna uma igreja relevante. Isso é que torna pessoas relevantes dentro da sociedade. E aí, nós vamos ser relevantes ou vamos continuar sendo o mesmo, procurando, meu irmão, o xarope necessário para a nossa própria dor, esquecendo daquele que está doente do nosso lado? Eu sei que essa palavra é para você, mas essa mesma palavra que é para você, meu irmão, saia daqui essa noite na certeza: você também é um remédio para uma pessoa que está passando por um momento depressivo, por um momento de opressão na vida dela. Você crê nisso? Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Nos conduza para as nossas casas debaixo da sua proteção. Pai, mais uma semana se inicia e nós temos a convicção, Deus, que nessa semana nós podemos, além de transformar a nossa vida, transformar a vida do próximo. Pai, obrigado pelo seu amor, pois Ele tem nos guardado. Obrigado pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado pela sua graça, Deus, que vem em favor das nossas vidas em todo instante. Leve cada um para a sua casa. Aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que eles possam ser envolvidos pelo seu amor. Aqueles que estão em casa nos ouvindo essa noite, que a graça e o amor do Senhor esteja agora, Pai, sobre a casa, sobre o lar de cada um. Que